Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso Farol Nacional e hoje vamos falar de turismo. Vamos falar de coisa boa aqui no nosso programa e eu recebo mais uma vez o escritor Francisco Ancona, que gentilmente atendeu o nosso convite e vai bater um papo conosco. Antes de mais nada, Ancona, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Farol Nacional. Muito obrigado, Roberto. É um prazer. O Farol Nacional é um canal de extrema credibilidade. Eu fico feliz de voltar para cá, bater esse papo com vocês, seus telespectadores. Bacana. Lembrando que o Ancona ainda ele divulga, né? E nós aqui sempre divulgamos Memórias do Deck, um livro que ele fez de suas passagens por vários cruzeiros. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então vamos rapidamente ao assunto, as memórias dessa temporada, né, Ancona? Estamos terminando aí, Pois é. terminamos, né, praticamente a temporada Sim. 25-26 e gostaria das suas primeiras impressões em relação àquilo que você viu e ouviu quanto a esse tema. Olha, eu, Roberto, acompanhei à distância. Atualmente eu sou um observador à distância desse segmento, mas a gente passou a vida nisso e tem fontes e tem contatos e amigos que nos mantêm atualizados, né? O que me parece é o seguinte: foi uma temporada com um volume menor de navios e de hóspedes, né, de consumidores. O Porto de Santos, que é o porto principal dos embarques aqui no Brasil, teve uma redução que não foi nem tão pequena, foi uma redução relativamente expressiva, parece que cerca de número de turistas. Não que isso preocupar, mas a mim isso confirma a vocação do mercado brasileiro e sul-americano de serem mercados sazonais, basicamente, ou seja, saindo uma perspectiva de expansão para uma operação longa de ano inteiro, ou quase isso, anos atrás era mudado. Parece que esse assunto acalmou e não está mais nisso. Então, isso é motivo de alertar antenas e tal, porque como mercado sazonal, o mercado fica vulnerável a ocorrências internacionais, né? O mundo é dinâmico, às vezes ele tem conflitos, como nesse momento existem alguns conflitos espalhados aí pelo mundo. Isso pode provocar é, uma é, uma mudança de planos das companhias, como aliás recentemente aconteceu. Veja você que a MSC, que é o principal operador de cruzeiro aqui no Brasil, na América do Sul, anunciou temporada há 3 meses atrás com determinados navios. Há cerca de 20 dias atrás, incluiu mais um navio, voltou a incluir o MSC Civil, que estava previsto navegar no Caribe. O que aconteceu? Eles tinham um excelente novo navio deles programado para a área dos Emirados Árabes, para o próximo final de ano. Tiveram que cancelar aquela operação em vista do momento atual ali entre Irã e etc. Então, esse navio sai de lá, vai para o Caribe. E o que acontece com o navio que ele vai substituir no Caribe? América do Sul, Brasil, reconquistou esse navio. Então, você vê que pode acontecer, a gente verifica que a companhia tinha reduzido a operação aqui no Brasil. Então, o resumo disso é: os mercados secundários, como é o nosso, estão sempre vulneráveis a esse tipo de coisa. Então, nem sempre é fácil operar e organizar e promover o produto no nosso mercado. É a primeira leitura que eu faço desse momento. Você falou a questão dos conflitos internacionais, né? E aqui no Brasil. Bom, você fala da Itália, né, Ancona? Você está na Itália agora.
Nesse momento estou na capital do mundo, na É, sede do Império. na sede do Continua Império. sendo Roma. Tá certo. Então, se por um lado, né, isso mexeu com o petróleo, aqui no Brasil, isso mexeu com o dólar também. A cotação do dólar há muito tempo não ficava mais tão baixa como está agora. Então, rapidamente fazer um alerta para as pessoas que estão se programando para a próxima temporada, seria o momento ideal de pesquisar e já adquirir as passagens para a temporada 26, 27? Muito bem alertado, excelente a sua observação, e é a dica do momento. Você não tenha dúvida que quem quiser fazer um cruzeiro aqui pelo nosso litoral a partir de novembro, o melhor momento é esse, porque vai pagar menos e não é pouco. O dólar baixou de R$ 5, né? Coisa que não acontecia de uma forma assim mais regular, mais longa, como tem sido esses dias, essas últimas 2 semanas, e parece que vai continuar sendo. Aproveitem, porque realmente, quer dizer, isso vale não só para cruzeiros, vale para todos os produtos que são precificados em dólar, mas em especial os cruzeiros, né? Até porque as companhias marítimas costumam parcelar generosamente se eu não me engano, entre 10 e 12 vezes juros. Vale muito, essa é a hora. Queria te perguntar outra coisa também. A minha esposa, há um tempo atrás, fez uma viagem com um grupo de amigas para a Europa e passaram pela Itália. E na Itália, elas adquiriram passagens para fazer um mini cruzeiro, talvez, aí pela que atingiu a Grécia. Acho que vale essa dica também. Muitas vezes a pessoa pode se esquece que ela pode adicionar um, um cruzeiro estando na Europa. Quem pode viajar e quem gosta de passear pelo continente europeu, isso também é possível, né, Ancona? Isso é uma grande dica. Primeiro porque a bacia do Mediterrâneo é muito generosa em opções, em destinos, em ilhas e mesmo em países próximos. Eu estou na Itália, se eu tomar um navio hoje, amanhã eu estou na França, ou depois da manhã eu estou na Espanha, na Grécia, ou no norte da África, né? Embora seja um momento meio turbulento, mas dá para ir para a Turquia, dá para ir para Croácia, saindo de Veneza, saindo dos portos italianos aqui do lado do Mar Adriático, né? Uhum. Então vale muito a pena e tem inúmeras opções realmente, e muitas vezes com tarifas bem generosas, né? Especialmente em baixa temporada, como agora. Nós estamos aqui no começo, meio da primavera, o tempo está lindo e os valores não são tão salgados como costumam ser em julho, agosto, começo de setembro, né? Grande opção. Exatamente, porque uma das coisas, inclusive, que tem atingido alguns turistas, e depois nós vamos falar sobre isso, mas é a questão do itinerário. Dá para perceber que existe um grande lobby de algumas cidades, algumas que tentam. Por exemplo, nós tivemos um problema nessa temporada na cidade de Ilhéus. Parece que houve um movimento ali contra os Sim. cruzeiros e tal. E aí, uma das companhias decidiu não voltar mais para Ilhéus. Eu tive em Ilhéus ano passado e, honestamente, é tudo de ruim, né? Porque o porto fica muito longe da cidade, não tem muita coisa que fazer, a não ser visitar uma praia. E quem já foi no centrinho de Ilhéus não precisa voltar 2 vezes, né? Porque não tem nada realmente para se fazer. Mas agora, eu percebo que dois locais ganharam evidência: Itajaí e Camboriú. Inclusive, fiquei até surpreso que existem turistas que embarcam em Camboriú, né, não no porto, evidentemente, mas vão até o navio com aquelas lanchas, né? O navio para longe da cidade, obviamente, mas então esses dois destinos me parece que estão na rota dos cruzeiros, né?
Pois é, isso tudo, Roberto, se você me permite, é tudo vontade política, né? O Santa Catarina, já de alguns anos para cá, tem feito movimentos de atração do turismo, de turistas de cruzeiro, inicialmente como turistas em trânsito, né, que em cruzeiros para o sul do continente, para Buenos Aires, Montevidéu, faziam escalas nesses portos. E atualmente, e não é só em Camboriú, já de alguns anos para cá, Itajaí tem sido também porto de embarque e desembarque. O que acontece? Aí você fez uma bela contraposição com Ilhéus. Em Santa Catarina, desejo para que isso acontecesse significou investimentos da iniciativa privada e imagino alguma coisa também das municipalidades e do Estado, né? E até, eu não sei qual foi a sua impressão, eu acho muito esquisito embarcar e desembarcar em Camboriú, com todo o louvor que a gente tem que fazer à prefeitura nesse sentido, mas não são as condições ideais, mais confortáveis para embarque e desembarque, né? Sim. Uhum. Você deixar sua bagagem ali no pier, entrar num bote do navio ou num saveiro que te leva até o navio, você tem que embarcar em condições muitas vezes Sim. não favoráveis, né? Eu Eu, acho eu, eu, eu esquisito, mas eu presenciei sou essa cena. eu sou que embarcava e desembarcava com o navio amarrado no porto e com a escada, o passageiro subindo pela escada e tal, Sim. que estava apoiada no pier do cais. Agora, isso a gente sabe que é algo que tem muitas limitações, no sentido tanto operacional como principalmente de volume, porque você imagina um navio com 5.000 passageiros, embarcar os 5.000 num cais dessa forma. É muito complicado, é muito difícil. Vale para algumas dezenas ou centenas de passageiros embarcando e desembarcando. Vale muito mais para a imagem do próprio porto, que se divulga como sendo um digamos, um ponto de embarque e desembarque de turistas. Ao contrário disso, Ilhéus, concordo com a análise de Ilhéus, mas houve uma época, e isso está no livro que a gente escreveu, que o governo da Bahia tinha interesse realmente em atrair turistas de cruzeiro. E Ilhéus se equipou, aquele porto que você conheceu, que realmente é meio distante, você não dá para você ir caminhando até o centro, são 2 ou 3 quilômetros e, em suma, em condições nem sempre ideais. Eu lembro quando a prefeitura quis, o governo quis, colocou transfers gratuitos, né, o shuttle service, os ônibus de turismo, indo e voltando ininterruptamente durante a escala dos navios, que chegavam lá no centrinho, naquela pracinha principal, em frente ao restaurante lá típico da Bahia, que tem lá na pracinha, em frente ao Federal da Jorge. E era uma escala que podia ser simpática quando havia realmente uma mobilização para que ela se tornasse atraente. Talvez nos últimos anos isso tenha perdido o escopo, mas no fundo está sempre a vontade política. A gente tem que louvar os esforços que as autoridades setoriais, no caso a CLIA, a Bremar, fazem aqui no Brasil, de motivar essas escalas a incentivar uma boa estada turística, um consumo de qualidade nos pontos de comércio e assim por diante. Agora, a minha análise é essa. Eu continuo estranhando você embarcar e desembarcar
num porto em que você não, que não é um porto, que é um atracadouro, que é um pier, no caso de Camboriú. É excelente como opção de turismo. Para Sim. embarque e desembarque, talvez haja opções aí, que o rio Itajaiaçu foi dragado, os navios de grande porte, e já há alguns anos, de alguns anos para cá, tem podido operar, atracar, em suma, coisa que era difícil antigamente, não dava para usar porque o rio tinha um calado insuficiente, havia o rio, como todo rio, tem momentos de alta e de baixa. Eu lembro, cheguei a presenciar navios que, na hora de desatracar, estavam encalhados no porto por causa da baixa do rio. Então, isso não pode acontecer, não se pode correr esse risco absolutamente, o prejuízo é muito grande. E sem contar que, obviamente, né, as companhias, elas não desejam muito que os seus hóspedes saiam do navio, né? Elas desejam que os hóspedes consumam dentro do navio, né? Uma coisa que me chamou a atenção também, nesse ano, foi a rapidíssima parada em Punta del Este, que é um destino sempre muito esperado. Você desembarcava por volta das 8 da manhã, que nem todo mundo sai nesse horário, né, devido ao atendimento do café da manhã, e você tinha que retornar ao navio por volta de 3:30 da tarde. Ou seja, você ficava pouco mais de 6 horas em Punta del Este, que é lá no Uruguai. E para quem não conhece Punta del Este, não dá para fazer absolutamente nada em 6 horas, né? É verdade, é uma escala muito interessante, estou de acordo contigo. O ideal de Punta seria poder estender a estada até o final da tarde ou até o começo da noite. Eu lembro de eu mesmo já estive a bordo de cruzeiros que passavam a noite em Punta del Este. O problema lá é que as condições de vento e de mar são muito variáveis, né? Punta del Este está em cima do, da África do Sul. E dali vem um vento, quando ele puxa forte lá vindo da Antártida, o navio pode ficar em condições difíceis de operar. Agora, concordo com você, Punta del Este tem ótimos cassinos, restaurantes de qualidade, tem um comércio bacana, né? E tem passeios como a Casa Pueblo, né? Sim. Do Vilaró, Carlos Paz Vilaró, que valem a pena e que mereceriam uma estada um pouco mais longa. Mas hoje em dia, somam-se duas coisas. Primeiro, o interesse das companhias que o turista consuma dentro do navio. Isso é compreensível porque é um jogo é um business, né? Claro. Então, ok, o bar do navio agradece, o cassino do navio agradece. Agora, tem um outro aspecto que as companhias por escalas curtas, é possível que haja um interesse também que a navegação tenha margens de tempo, né? Às vezes convém chegar com antecedência do que chegar em cima da hora. O mar pode estar força 10 e não força 7, e aí o navio vai ter que acelerar. E acelerar significa, cada vez que o comandante pisa no acelerador do navio, a conta de combustível dá um aperto, dá um grito, né? Claro. Se você me entende, né? Então, é aquilo. O ideal é ter os turistas o máximo dentro do navio e, para isso, as companhias fazem hoje o máximo possível, o melhor possível na área de entretenimento, na área de atrações e tudo mais. Na área de gastronomia, a opção de restaurantes especiais, de ocidental, restaurante de carnes e assim de massas, sempre com serviço opcional. Você contrata o seu almoço, o seu jantar nesses restaurantes e, portanto, despende aquele dinheiro que você bloqueou para suas férias também a bordo dos navios.
É ah, outro detalhe que me chamou a atenção também, nós estamos falando de Itajaí e Camboriú, com essa ascensão desses dois destinos, né? Eles acabaram, as companhias nos destinos para o sul, né, para a região sul, acabaram suprimindo a permanência em Buenos Aires por mais uma noite, ou seja, de um dia para o outro, que era fantástico, né? Porque você podia alugar um hotel, né, um quarto de hotel. Todo mundo gosta de assistir um show de tango. Show de tango você assiste 9, 10 horas da noite. E agora eu vi nessa temporada, por exemplo, que em Porto Madeiro, onde existe um local onde eles dançam tango, né? Madeiro Tango, e Sim. estava sendo vendido no navio, Ancona, me chamou muita atenção, para você acompanhar um show de tango 11 horas da manhã. Quer dizer, cá Pois entre é. nós, né? Não dá, né? Não, pois é, a mesma coisa. Em Punta del Este, você desce às 8h30 da manhã, você vai entrar no cassino do antigo Conrad É, às 9h30 para jogar. É esquisito, né? é, E tem que é. voltar sair correndo meio-dia, 1 da tarde, porque 3 horas o navio zaga. É estranho. E essa de Buenos Aires, então, nem se fala, porque especialmente os shows de tango, mas, em suma, a vida noturna, os restaurantes, os jantares, excelentes opções gastronômicas, né? Estreladas até, e tudo isso se suprimiu. Uma escala em Buenos Aires das 8 da manhã às 5 da tarde é muito limitante, né? Mas é a nova realidade dos cruzeiros, Roberto. Eu percebo que antigamente, até alguns anos atrás, os cruzeiros a Buenos Aires, que incluíam 2 dias em Buenos Aires, uma parada de dia inteiro em Montevidéu, levavam 8 noites. Então, o que se fazia? O navio saía de Santos, por exemplo, num sábado, voltaria a Santos no domingo seguinte. Para arredondar a conta de 2 semanas, sobrariam 6 dias. O que se fazia nesses 6 dias? Um rápido cruzeiro a Salvador, com escala de dia inteiro em Salvador e mais uma escala em Ilhabela. Isso dava 14 dias e fechava a conta. Era muito interessante, na minha opinião. Um produto turístico muito mais rico. Realmente, se ficar 6, 7 horas na cidade, você está completamente limitado. É aquela história, tem que, tem que embarcar ciente disso, porque se você vai esperando conhecer alguma coisa na Argentina ou no Uruguai, a conta não fecha. Excepcionalmente, esse ano eu acabei contratando um tour, né, lá para Buenos Aires. Já fui algumas vezes e tal, mas fazia tempo que não voltava em Buenos Aires. E como o tempo era muito curto, muito limitado, a minha esposa queria dar uma passadinha, pelo menos lá na Florida, né, que é uma rua de compras e tal. E eu falei, quer Claro. saber? Já estamos aqui, vamos fazer um city tour. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, não costumo contratar Tá. excursões no navio, mas pintou lá uma promoção, eu falei, vamos lá. E era um city tour de 3 horas. Até foi interessante, porque é, a moça que nos acompanhou, muito atenciosa, contou muito da história da Argentina, nada de política, apenas a história, contou várias passagens e tal. E existe um passeio novo que se faz agora em Puerto Madeiro mesmo, que você sai praticamente perto lá da região da Boca, de La Boca, e aí você Sim. toma um outro navio, você toma um barquinho ali, na verdade, e aí você passeia até praticamente a entrada de Puerto Madeiro. Mas tem um problema, né? O trânsito na Argentina, em Buenos Aires em particular, é caótico, né? É verdade. É verdade. Aquela avenida ali atrás do porto e perto de Porto Madeiro muitas vezes tá complicada, né? É verdade, a gente enfrenta esse tipo de situação. Agora, isso não dá para as coisas marítimas gerir nessa parte.
fixente, né? Entender o que vale a pena fazer, porque às vezes uma boa ideia é bombardeada com problemas de logística como esses, né? Complicado, mas gostei da sua ilustração, um show de tango às 11 da manhã. Imagina quando isso seria eh, proposto, né? Realmente não tem nada que combine mais com a noite do que um show de tango, né? Claro, claro, claro. Aliás, eu conheci boas casas de tango em Buenos Aires exatamente nessa Sim, situação de você pernoitar, né, na capital exato, da Argentina, né, shows belíssimos. exato. Inclusive tem um hotel lá, acho que é me esqueço o nome agora, tem um show de tango que você praticamente senta a 5 metros, né, dos, Sim, você está eh, né, muito tá no perto. palco, né? Na pista, né? Exatamente. É maravilhoso. É uma pena. Fica um pouco prejudicada a questão do lado cultural do cruzeiro, né? Em favor sempre do lado do entretenimento, do lado atividades no teatro, ou nos salões do navio, ou no cassino e tal. Faz parte. Hoje em dia, quem viajou e fez cruzeiros até alguns anos atrás tinha uma outra percepção. Mas eu acho que também existe público para isso. A questão é que um cruzeirista experiente como você conhece muito e sabe muito o que dava para fazer. Era outra coisa, né? Eram outros tempos. Mas, então, existe alguma estatística, agora como curiosidade, de novos viajantes e viajantes veteranos? Existe alguma proporcionalidade nisso? Isso é artística. Eu sei que o número de novos viajantes cresceu rapidamente nos últimos anos, na medida em que aumentaram o tamanho dos navios e suas atrações, né? Hoje em dia os navios têm muito apelo, as companhias marítimas promovem muito mais a sua vida a bordo do que antigamente, quando se promovia mais o roteiro, o itinerário dos cruzeiros, né? Então, isso atrai muitos novos passageiros, os novos turistas que acabam cedendo a esses apelos de atrações. Eu tenho a impressão que hoje em dia há muito mais novos passageiros do que os antigos. Os antigos, aos poucos, vão deixando de optar pelo cruzeiro, porque o cruzeiro já foi muito mais um produto de uma qualidade dos sentidos, né? O serviço de bordo, você fez uma alusão antes da gente começar a nossa conversa aqui para o público, e que houve realmente algumas manifestações de insatisfação, né, dos velhos passageiros, dos já experientes, né, com o serviço de hoje em dia. É aquilo, né? Se você considerar que hoje em dia tem até, eu vejo umas fotos e uns vídeos de navios em que os jantares não têm nas mesas dos restaurantes sequer toalha, né? Isso É, acontece hoje em dia, já há 2 anos. É um pouco diferente do que a gente já viveu, né? Dá para entender, tem o lado da economia, como é que chama, da, da de, de, um, de uma realidade menos e, e de... Imagina lavar toalhas de 5.000 pessoas, né? é. Realmente, isso tudo acaba afetando o ambiente, eu concordo com isso. Agora, não ter toalha em restaurante ainda me causa uma certa estranheza, né? Não sei se eu conseguiria estar presente num jantar de gala nessas condições, né? Claro. Aliás, por falar em jantar de gala, é algo que me chama também muito atenção, né? Ah, a gente tem que ter cuidado para falar as coisas hoje em dia, Cona, mas é assim. É verdade. É.
mas assim, os trajes, né? Trajes inadequados para várias situações, né? Você vê gente no cassino, por exemplo, de bermuda né, e camisa regata. Aí você vê um filme do É James verdade. Bond ali, dá até vergonha, né? O James Bond todo elegante Onde num está cassino, né? todo mundo de smoking. Roberto, é uma questão. Será que é isso que as companhias querem? É. Eu começo a desconfiar que sim, porque o que é uma mudança muito radical e em poucos anos do que eram os códigos de comportamento e elegância nos ambientes, no jantar de gala, no cassino, nos salões, né? Então, eu não tenho nada contra. Agora, insisto, faz 5 ou 6 anos que eu não ponho pé nos cruzeiros e isso deve ter um pouquinho a ver com essa situação toda. Mas é uma questão de preferência pessoal. Eu não tenho nada contra e esse público novo que vai se acostumando a fazer cruzeiros dessa forma tem todo o direito de adorar esse tipo de viagem e se sentir feliz ali. É uma questão de escolha, é uma questão de opção. Na próxima semana, nós voltaremos aqui no nosso Farol Nacional para falar um pouco mais sobre dicas, situações do dia a dia. Mas eu queria, antes do encerramento do podcast de hoje, que você falasse como é que estão as visualizações, as vendas, enfim, tudo que você planejou está saindo a contento em relação a Memórias do Deck e onde podemos encontrar, que eu ainda não vi fisicamente esse livro, infelizmente. Olha, e aliás, eu estou te devendo esse livro que vai te chegar logo, logo aí. Imagino. O Memórias do DEC ele é facilmente encontrável no site www.memoriasdodec, tudo junto, DEC com CK no final, .com.br. Esse endereço te leva para a loja do Memórias do DEC. O preço continua o mesmo, não subiu, não foi afetado pela inflação, e você recebe o livro em alguns dias, no tempo que o correio levar para fazer chegar a você em qualquer parte do Brasil. Tenho tido essa satisfação, um feedback excelente de quem adquire o livro e se diverte com as histórias que a gente conta, os bastidores. E a minha opção não é pela quantidade de livros vendidos, porque a gente sabe que para se interessar por Memórias do DEC, a pessoa tem que se interessar por turismo, por viagens, pelas coisas boas da vida. E nem todos optam pelos cruzeiros. Então, os que optam provavelmente vão curtir muito saber como essa história começou e como ela se desenvolveu até agora, até alguns anos atrás. A história daqui para frente alguém vai contar, alguém que esteja viajando de navio e fazendo um trabalho específico nessa área. Bacana. Voltaremos na próxima semana, então, Ancona, e desde já, antecipando os meus agradecimentos, desejando sucesso, saúde e arrivederci. Até o próximo. Arrivederci, ci vediamo presto. Um abraço, até mais. Obrigado, até mais. Até mais. E assim concluímos mais um Farol Nacional de hoje. Voltaremos na próxima semana com a segunda parte da entrevista com o Francisco Ancona. Muito obrigado.